Pai do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de aos Romanos, capítulo de número 15, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós vamos ver aqui Paulo, ele falando sobre o exemplo de Cristo, de abnegação. O exemplo de Cristo em renunciar à sua própria vontade em função dos princípios da palavra do Senhor. Então vamos ver aqui essa renúncia, que é um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas, naturais, em nome de qualquer imperativo ético. Nós vamos observar que Paulo ele já começa escrevendo e dizendo: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Paulo colocando, porque muitos cristãos, muitos que estavam se achegando, conhecendo o Evangelho, como hoje também, começa essa caminhada e no momento desvia, no momento fraqueja, no momento desanima. Muitas das vezes tem questões que é colocada por essas pessoas que estão começando a caminhar. Então, Paulo ele orienta aqui, e no versículo 2 ele diz: cada um de nós devemos agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Paulo ele diz que devemos colocar de lado nossa obstinação e aquilo que nos é cômodo, a fim de ajudarmos os outros a crescer. Nossas convicções cristãs não devem ser um disfarce para o tratamento insensível aos nossos irmãos. Muitos aproveitam da situação, das suas convicções cristãs para disfarçar, e assim tratar as pessoas insensivelmente. E isso muitas das vezes vai espalhar mais do que juntar. Então devemos suportar as fraquezas dos fracos. Isso não está dizendo que devemos aceitar o pecado, que devemos compactuar com as coisas erradas, mas devemos entender que todos aqueles que estão caminhando, seja aqueles que estão crentes há muito tempo ou os novos, não importa, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos, e a maturidade cristã, ela vem com o tempo, ela vai sendo desenvolvida, com o tempo, à medida que nós nos aproximamos de Cristo Jesus, à medida que nós começamos, desenvolvemos com a Escritura sagrada. Paulo ele vai dizer no versículo 3: pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Salmo 69, verso 9. Então, Jesus ele não agradou a si mesmo. E muitas das vezes, para agradar a nós mesmos, nós não suportamos essas fraquezas daqueles que estão próximos de nós. No versículo 4 ele diz: entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, é interessante falar que muitos não querem realmente dar atenção ao estudo, ao ensino
da palavra de Deus, ao ensino que tem o propósito, de nos encorajar, de nos manter de pé e de nos encorajar. A palavra de Deus, quando nós voltamos, olhamos os feitos do Senhor, olhamos tudo que está na palavra, desde Gênesis a Apocalipse, ali nós somos encorajados, ali nós aprendemos a perseverar, vamos avançando. Então, a palavra de Deus, tudo que está escrito, tem o propósito de nos ensinar para que possamos nos manter na esperança. E na esperança é o que nós precisamos estar para que assim nós possamos, agradar a Cristo, não agradar a nós mesmos, mas estar andando segundo a direção, das Escrituras, do que o Espírito Santo de Deus ele nos revela. No versículo 5 ele diz que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai nosso Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos encoraja. A palavra de Deus, ela vai gerar em nós um espírito de unidade. Unidade segundo o exemplo de Cristo Jesus. E somente assim, juntos, como um só corpo, vamos glorificar a Deus, e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim que nós vamos. Então não tem como viver em unidade sem se ter contato com a palavra de Deus. Primeiro que sem não ter contato com as pessoas, não tem nem como, Já diz que nós não vamos viver em unidade, mas precisamos ter contato com a palavra de Deus, e através disso nós vamos suportar, as fraquezas dos nossos irmãos, vamos suportar tudo isso porque Cristo Jesus, ele viveu dessa forma. Cristo, ele não olhou para nossas fraquezas, pelo contrário, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O versículo 7 ele diz: portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, lá no livro de Salmos 18. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Ele também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Deuteronômio 32. E mais: louve ao Senhor todos os gentios, todas as nações, cantem louvores a ele, todos os povos. Ele cita ainda Paulo e Isaías, que também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Então, nós vamos observar que a importância de examinar as Escrituras. Paulo ele está dizendo, e ele está citando aqui Salmo, ele está citando aqui Davi, ele está citando aqui Isaías. Por quê? Pelo contato com a palavra de Deus. Por estar realmente entendendo tudo, lendo a palavra e se alimentando. E nisso ele vai sendo encorajado. E um espírito de unidade, ele entra na vida do cristão. Ele passa a ser realmente uma forma que o cristão vai viver nesse mundo, vai viver como corpo, participante do corpo de Cristo. Então, que nós possamos também meditar nessa palavra e suportar
a fraqueza dos fracos, não se sentir forte, não se sentir melhor, orgulhoso, mas saber que cada um de nós devemos agradar o nosso próximo. E isso é mortificar a nossa carne, mortificar a nossa vontade. Muitas das vezes, pensar antes de falar, muitas das vezes, antes de agir, né, ter a certeza do que vai fazer. Esses são os pontos, é a forma de nós estarmos conectados no corpo de Cristo, né, vivendo e pensando e buscando a direção do Senhor, sendo paciente, sendo longânimo, né, pedindo ao Senhor sabedoria para lidar com todos os problemas, para lidar com situações difíceis, né, porque o Senhor Jesus, ele não olhou para nada disso, mas pelo contrário, né, ele renunciou à sua própria vontade, né, e esse sacrifício voluntário, né, dos próprios desejos, né, da própria vontade ou da tendência humana naturais. É algo que nós precisamos a cada dia vencer e mortificar a nossa carne, mortificando a cada dia a nossa própria vontade. No versículo 13, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Então, que o Deus de paz, ele te encha nesse dia de toda alegria e de toda paz. Paz essa que o mundo não pode dar. Alegria essa que não é uma alegria passageira, mas é a alegria que vem do Espírito de Deus. É aquilo que faz estar no meio da dificuldade, no meio das aflições, mas alegre por sofrer as aflições de Cristo. A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Essa é a paz que Jesus Cristo pode dar a todo aquele que nele crê. Ele diz ainda, para que vocês transbordem na esperança. A esperança é essa da vinda do Senhor Jesus, de que amanhã, de que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas. A esperança é essa de que as coisas vão mudar, porque nós temos essa certeza e a fé no Senhor de que as coisas podem mudar e vão mudar em nome de Jesus. É isso que ela transborde na esperança e no poder do Espírito Santo. Então, que hoje o Espírito Santo de Deus venha guiar, venha te direcionar em tudo e que você continue firmado no Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.